Imagina. Muito bem, prontos para começar? Pronto. Vamos começar oficialmente. Boa tarde a todos, bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Karina, sou desenvolvedora de receitas aqui da Casa Thermomix. Apresento os workshops e os cursos. Então, é um prazer ter vocês aqui no nosso curso de cozinha, que é o passo inicial para a gente começar a usar cada vez mais a Thermomix. Faz tempo que compraram a máquina? Mais de um mês, 2 meses? Quase um ano. Usam bastante ou pouco? Ainda pouco. Estou repetindo demais receitas. Então, está precisando mudar, né? Um pouco. Boa tarde também para o pessoal de casa que está assistindo a gente, que está acompanhando. A Eline está pelo chat, então, se tiverem dúvidas, podem mandar pergunta que ela vai passando para mim. Que a ideia exatamente do curso de cozinha é ensinar a base, né? Então, assim, depois que vocês compram a máquina, a ideia qual é? Ter uma aula de entrega que vai ensinar as funções, cookie do, como que utiliza, para vocês começarem a explorar por conta própria mesmo, né? Então, em casa, quais os cuidados que tem com a máquina e tal. Depois entra o curso de cozinha. Então, no curso de cozinha, a ideia é a gente fazer uma receita, a gente vai acabar falando sobre algumas funcionalidades também. Depois disso, agora a gente vai ter, a partir desse mês, uma aula específica sobre Cookie Do, onde a gente vai explorar mais detalhes dessa plataforma de receitas que a gente chama de o coração da Thermomix. Sem o Cookie Do, a Thermomix funciona, mas com o Cookie Do funciona muito melhor, né? Então, o porquê utilizar, como fazer lista de compras, planejamento de cardápio. Então, a gente tem uma aula específica para isso, que nesse mês é 19 ou 20, que eu não lembro. Deixa eu espiar no calendário. 20, né? É à noite? 6h30. Dia 20 às 6h30, tá? Da tarde ou noite. E aí a gente vai falar... Oi? Não, não tem. A gente vai mesclar. Um mês vai ser à tarde, um mês vai ser à noite. Então, no mês que vem, vai ser a aula de Cookie Do à tarde. E essas aulas de Cookie Do, elas são sempre as mesmas. Da mesma forma que o curso de cozinha. Ele é sempre o mesmo. Não muda a receita, não muda o conteúdo. E o Cookie Do da mesma forma. Porque a ideia é mostrar tudo que a gente consegue num primeiro momento para depois ir para workshop. Então... o curso de cozinha é sempre esse de hoje, o mês que vem vai ter de novo, é a mesma receita, não muda nunca, tá? O que muda são os workshops. Aí os workshops, eles são temáticos, todos os meses a gente tem 2 horários, então tem o horário da tarde, tem o horário da noite, então à tarde sempre às 12h30, à noite às 18h30, e aí cada mês tem um assunto. Esse mês, por exemplo, vai ser no dia 26, acertei? Workshop? 27, eu tô ótima de data, vocês perceberam, né? É uma quarta-feira, dia 27. A gente vai fazer um especial Chocolamour, para falar um pouco do mundo de chocolate. Não é específico de ovos de Páscoa, né? Que a gente vai estar na semana de Páscoa, mas a gente vai falar sobre chocolate. Então, a gente vai ter torta de chocolate, pão recheado com chocolate e um soufflé de chocolate branco com calda de morango. Então, a ideia dos workshops é sempre ser diferente, então todos os meses tem receitas diferentes, exatamente para enriquecendo o conteúdo, né? Para ir melhorando as opções de receitas, para trazer mais versatilidade no dia a dia. Porque não adianta a gente ter um equipamento que faz tanto pela gente, se a gente não colocar ele para trabalhar, né? Não utilizar ele nas suas mais variadas funções, tá? Então, hoje, a gente vai começar fazendo, então, essa receita que vocês receberam na apostila,
Eu vou colocar ela para fazer e aí eu vou contando mais detalhes para vocês do funcionamento da máquina enquanto ela trabalha para a gente. Que essa é a ideia sempre. A Thermomix tem que trabalhar para a gente não tem que passar trabalho. Vamos dar o trabalho para ela, tá? E essa receita, ela é uma receita que está no Cookidoo, tá? Vocês podem pesquisar ela no Cookidoo exatamente com esse nome que está aí, que é sopa de abóbora, peixe com arroz e legumes e o crumble de pera e maçã. Qual é a ideia? Eu vou cozinhar uma refeição completa num único passo. Tá? Então, existem várias receitas no Cookidoo que funcionam dessa forma. Preciso fazer todas as receitas assim? Não. Eu posso fazer o arroz, e eu posso depois fazer uma carne com molho, e eu posso fazer os legumes do vapor. Existem inúmeras opções, né? Hoje no Cookidoo são mais de 97 mil receitas, sendo em português, que aí conta o português Brasil e o português Portugal, são mais de 12 mil receitas. As receitas estão nas suas línguas nativas. Então, onde é vendida a Thermomix no mundo, tem receitas. Então, tem da China, tem da Alemanha, tem da Romênia, tem dos Estados Unidos, tem da Austrália. Por isso que a gente tem um montante de 97 mil receitas. Para quem às vezes não tem muita facilidade com o idioma, ainda não tem a opção de traduzir a receita na tela da máquina. A gente imagina que os engenheiros estejam lá quebrando a cabeça em como resolver isso, que isso é uma demanda do mundo inteiro, todo mundo pede que tenha essa opção facilmente na receita, então eles devem estar passando esse trabalho agora. Mas para quem muitas vezes, eu gostei de uma receita, achei interessante a foto, queria ver se os ingredientes eu tenho ou não. Nesse momento, vai ter que copiar, colar no Google Translator ou usar a câmerazinha para ir traduzindo os ingredientes, que nesse momento é o que a gente tem para esse quesito de tradução. Tá? Mas a gente imagina que em breve vem essa solução, que realmente o mundo inteiro pede isso. Né? Então, muitas vezes a pessoa está lá na Alemanha e ela pode ver uma foto que a gente tenha de receita aqui do Brasil, ela acha interessante, mas e aí, como ela vai fazer? Passa esse mesmo trabalho que a gente no inverso, né? Então, a expectativa é que venha essa atualização. Então, para a gente achar essa receita, ou eu vou na barra do Cookidoo, digito o nome da receita, ou eu posso procurar pelo próprio aplicativo. Eu prefiro pelo aplicativo porque a gente está com o celular o tempo inteiro. É mais fácil, é mais rápido, mas tanto faz, tá? Tanto pela máquina quanto pelo aplicativo. Uma vez que eu estou no aplicativo, eu posso criar uma coleção. Então, eu posso colocar, salvar essa receita dentro de uma coleção e ir colocando pastinhas. Então, a minha coleção doces, uma coleção de pães, uma coleção de pratos combinados. Cada um vai criando a sua coleção da forma como achar melhor, que são pastinhas que ficam guardadas para a gente e a gente vê essas pastinhas na tela da máquina. Então, se porventura eu criei essas pastinhas, aonde eu encontro elas? Aí, para isso, a gente vai aqui na tela inicial da Thermomix, nos 3 tracinhos que tem do lado superior esquerdo, a gente clica e aí a gente vai em Minhas Receitas, que é o primeiro tópico. Aqui a gente vai encontrar se eu favoritei uma receita, se eu criei uma receita, porque também tem essa opção, a gente pode criar a nossa própria receita. Nesse caso das coleções, são coleções criadas. Uma vez que eu abro esse tópico, vão aparecer todas as minhas pastinhas. Tá? Então, aqui é o meu login. Então, aqui a gente tem várias pastinhas, porque eu vou criando... Opa, eu vou criando várias pastinhas. Nossa, eu tô bem na frente, agora que eu percebi. Dá para colocar ela aqui, de repente, Lines? E aí não vai dar para ver. Se a gente virar mais para... Só se eu fico do outro lado. Mas dá para ver a tela da máquina? Dá? Eu fico aqui, ó. É só o costume. Dá para vocês enxergarem a tela? É o costume de ficar lá, né? Então, aqui a gente tem várias pastinhas, porque eu fui criando diversas pastinhas. Eu criei, por exemplo, uma pastinha curso de cozinha. Então, eu facilmente encontro... Deixa eu voltar aqui, que eu apertei demais. Eu facilmente encontro essa receita, porque ela está aqui dentro da minha pastinha curso de cozinha.
tá? Então, aí eu só clico em cima dela e ela já aparece para mim. Ah, mas não é o caso, eu ainda não tenho essa pastinha. Então, ou vou colocar o nome dela lá no aplicativo, ou eu venho na tela da máquina, arrasto a tela para o lado do Cookdo e aqui eu vou digitar o nome da receita. Posso pesquisar por ingrediente, eu poderia colocar só abóbora e ver o que ela vai me retornar. A gente pode usar filtros. Então, todos esses detalhes a mais do Cookdo é o que a gente vai explicar na aula de Cookdo, né? Que é realmente para deixar todo mundo craque nessas funcionalidades. Mas aqui, então, a gente pode colocar sopa. Ops, estou comendo uma letrinha. De Consegue criar a pastinha aí ou só no aplicativo? Só no aplicativo. Na máquina você não consegue criar a pastinha. Vamos ver o que ela me traz. Ó, sopa de abóbora eu coloquei só. E ela já me trouxe umas opções. Por um acaso, a primeira opção é essa que a gente vai cozinhar agora, tá? Então, eu clico em cima da foto, ela já me dá, já abre essa receita. Então, tem a foto, tem aqui os ingredientes, o passo a passo, tudo igualzinho ao que está aí no material de vocês, tá? A gente fez o material até como um apoio para que vocês possam fazer anotações, mas é exatamente a mesma receita que a gente vai reproduzir aqui, tá? E uma vez que eu estou no aplicativo, eu selecionei a receita, eu posso clicar em gerar lista de compras. Então, aí eu vou saber exatamente quais são os ingredientes que eu preciso para executar a receita. Aí eu posso, não tenho tudo em casa, consigo, enfim, fazer as compras a partir dessa lista que no aplicativo a gente faz. Também não faz a lista na máquina, faz direto no aplicativo, tá? Para a gente começar a cozinhar, então, a gente clica em começar a cozinhar. E dentro do Cookdo, o bacana é que a gente segue exatamente o que a máquina está mandando a gente fazer, tá? Então, a gente vai observar qual é o pedido dela, ela vai acionar a balança, ela vai falar qual é o ingrediente que é para colocar. Claro que, como eu já tenho uma lista, eu já sei o que vai ser utilizado, é importante eu já ter, né, isso em mente. Porque, por exemplo, ela me pede peixe e eu não tenho peixe em casa, eu não vou conseguir fazer aquela receita. Aí isso vale para qualquer receita que a gente faça em casa, né? Você vai fazer um bolo que você vai bater na mão, você tem que ter uma ideia se tem aqueles ingredientes em casa ou não, tá? Que ele não entrou. Pronto. Coloque uma tigela sobre a tampa. Então, assim, de forma geral, para as receitas, a gente não precisa fazer mise en place, tá? Que é essa separação dos ingredientes. A gente faz nas aulas só para facilitar a nossa dinâmica de trabalho. Em casa, não precisa nada disso. Porque senão, ao invés de eu ter uma facilidade, eu tenho mais sujeira, eu tenho mais louça para lavar. E não é essa a intenção, tá? Então, ela está pedindo para eu pesar alguma coisa, né? Ela vai acabar pedindo isso. Então, toda vez que pede para colocar um recipiente sobre a tampa, eu tenho que tirar o copinho, né? Então, a gente tira o copinho de cima da tampa e coloca o recipiente, né? Um recipiente que é o que ela está me pedindo. Vamos para o seguinte, então, o próximo, 100 gramas de arroz agulha. Se porventura eu não tenho a balança zerada, eu tirei a tampinha e aí depois passei para o outro passo e a balança não ficou no zero. Não tem nenhum problema, eu só tenho que observar que quando eu for pesar, ela esteja no zero. E aí, se ela não estiver no zero, né? Agora eu tirei, ó, então ela está no menos 122. A gente vai tarar até ela ficar no zero, tá? Ah, eu coloquei o recipiente, aí agora ela está dando positivo, ela não está no zero. Então, mesma coisa, vem no tara e agora sim eu vou fazer a pesagem. Tá? Então, isso é uma dica para qualquer receita que vocês forem seguir do Cookdo, observar se a balança está zerada. A gente não precisa entrar lá na função balança. Ela vai trazer essa função para a gente. Mas eu tenho que garantir que esteja zerado, porque senão o peso final vai dar errado, tá? Então, ó, até para mostrar como isso é possível, ó, a gente está pegando do próprio saquinho,
e a gente vai pesar. Então, vocês podem pegar do saquinho, do pote que vocês guardam o arroz em casa. Aí, ó, passou. Nossa, agora vai dar ruim a minha receita. O que que a gente faz? Puxa de volta. Na realidade, o arroz, depois eu vou explicar para vocês, ele não é um grande problema se a gente colocar mais, porque a gente vai cozinhar ele dentro do cesto. Mas isso vocês vão aprender com o tempo. As primeiras vezes que a gente faz as receitas na Thermomix, quanto mais certinho for, mais segurança vocês vão ganhando em relação ao resultado final e algum ajuste que for necessário fazer, tá? Então, se passou, a gente vem aqui com a colherinha, tira até ficar na medida certinha. Olha lá, 100 gramas. Pronto. Agora a gente vai para o seguinte, né? Para o próximo, adicione água até cobrir o arroz e deixe de molho. Então, eu tenho água aqui. Ela não me deu a medida de água, ela está só me dizendo até o cobrir. Então, é um tanto de água. Todos os grãos estão molhadinhos. Dá para ver aí de cima? Aqui, ó, vou botar bem no meio que daí vai dar para ver. Ó, é um tanto de água até cobrir esse arroz. Só isso, tá? E deixe de molho. Então, vou deixar ali do ladinho. Próximo, tempere 2 filés de peixe branco, sem pele, 150 a 180 gramas cada. Ele dá uma sugestão, como um exemplo, que pode ser pescada, linguado, pode ser o Sanpeter, aqui a gente está usando Sanpeter. O peixe da preferência de cada um. Tá? Isso vai de acordo com cada gosto. Tempere com 1 a 2 pitadas de sal e pimenta. Se os filés de peixe forem finos, enrole e prenda com um palito para evitar que se cozinhe em demasia. Então, é isso que a gente fez. A gente está usando aqui. Então, vou mostrar essa etapa para vocês. Eu já deixei alguns enroladinhos, mas eu vou mostrar como a gente enrola. Então, se vocês forem comprar o filé de peixe e ele estiver muito fininho, aí a gente enrola, porque depois no cozimento, como ele é fino, ó, ele é bem fininho, linguado também é um peixe que é bem fininho, pescada é bem fininho, aí ele pode ficar muito cozido. E muitas vezes as pessoas não gostam de peixe porque ele é seco. E ele só fica seco porque ele cozinha demais. Tá? Então, se a gente tomar esse cuidado na hora de fazer o preparo e ler, né, o que ela está me recomendando, a gente vai conseguir um resultado final melhor. Tá? O que eu fiz de tempero? Eu coloquei sal, pimenta, azeite, um dentinho de alho que eu só amassei e coloquei essas folhinhas, é salsinha desidratada. Não, a gente sempre tem, ele acaba dando, né, um charminho na hora de servir, mas poderia ser salsinha fresca, poderia ser tomilho, alecrim. O tempero nas receitas, ele é o gosto de cada um, né? E não tenham medo de sal, pimenta, azeite, um dente de alho, que eu dei uma amassada nele assim, só coloquei junto, mexi e ficou 20 minutinhos antes da nossa aula começar, já no tempero, tá? O peixe pega tempero fácil. Então, não adianta eu deixar de um dia para o outro, porque vai ser muito. Ele pega realmente muito fácil o tempero. Mas deixar uns 20 minutinhos, meia hora antes, vai bem, porque daí ele fica com um gostinho melhor, tá? E o tempero, como eu estava contando para vocês, ele é do gosto de cada um. E não tenham medo de temperar. O que a gente tem que tomar cuidado? De não exagerar. E nem misturar muita coisa. Então, eu temperei com a salsinha, por exemplo. Se eu quiser colocar tomilho, alecrim, manjericão, tudo junto, vai ficar demais. Aí vai ficar uma comida que você não consegue nem comer de tanto tempero que tem. Então, seleciona uma ervinha. Ah, aqui em casa eu estou com manjericão hoje. Tempera com manjericão. Ah, eu comprei alecrim para fazer um frango. Posso colocar no peixe? Pode. Só o alecrim, como ele é uma erva mais forte, não coloca muito. Coloca um pouquinho. E esse tempinho de 20 a 30 minutos que a gente vai deixar ele no tempero é suficiente para ele já ficar saboroso, tá? Então, como que a gente fez aqui? A gente utilizou uns palitinhos. Então, a gente pega o filezinho e a gente enrola ele.
Enrola de preferência a parte mais gordinha para dentro, que aí vai ficar mais fácil de fechar. É obrigatório fazer isso? Não, não é obrigatório. Tá? Se vocês forem seguir, é que a gente está fazendo também um volume maior. Tá? Na receita, ele pede 2 filés. Então, 2 filés eu consigo colocar dentro do varoma, que vocês vão ver o processo que a gente vai fazer. Eu consigo colocar um do ladinho do outro, sem eu precisar dobrar. A gente sugere de dobrar para ele não ficar ressecado por não cozinhar demais, tá? E nesse caso aqui, porque a gente está fazendo um volume maior para que todo mundo consiga degustar, tá? Então, é um processo bem simples essa etapa. E se não for enrolar, vai deixar os 2 filezinhos, que eu já vou mostrar para vocês na sequência como que vai montar eles. Então, fizemos a parte aqui do temperinho, coloque os filés de peixe em um pedaço de papel manteiga e adicione tomate cereja, cortados em metade, temperado com uma pitadinha de sal. Então, meus tomatinhos estão aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar papel manteiga e aí a gente vai arrumar esses filezinhos. Então, imagina assim, se eu tô com os 2 filés, que eu não enrolei, eu vou colocar os 2 filezinhos aqui e vou colocar os 6 tomatinhos em cima e vou fazer o processo de fechar, que é o que eu vou mostrar na sequência para vocês. Então, agora, eu vou colocar aqui os nossos filezinhos. Vou colocar o tomatinho. Eu só realmente coloquei uma pitadinha de sal em cima deles. Para facilitar, eu já coloquei aqui no potinho mesmo. E agora, a gente fecha esse envelopinho. E como é que a gente fecha? Pega pelas pontinhas. Papel vegetal, papel manteiga. Ó, e vem como se fosse um bombom. Ó, fecha do ladinho. Vira para ficar mais fácil. Deixa eu tirar aqui o palitinho. Ó, fecha como se fosse um bombonzinho. Não tem problema se ficar aberto em cima. Ah, ele não vai comprometer em nada do cozimento. Então, quando vocês estão fazendo 2 filezinhos, ele vai fechar mais a parte de cima. Mas se ficar aberto, não tem problema. Tá? Então, é igual fechar o bombom do lado. Faz só a voltinha no papel. Agora, o próximo, em outro papel vegetal, coloque 120 gramas de maçã, que é equivalente a uma maçã, uma pera, cortado mais ou menos em pedaços de 1,5 centímetros, uma colher de sopa de mel e o suco de limão. Então, o que eu fiz? Só para facilitar, eu já cortei previamente essa maçã e a pera. Os cubinhos não precisam ser perfeitos, tá? Não é essa a intenção. Mas quando a gente corta os cubinhos, eles têm que ser similares. Tá? Não adianta eu ter um cubinho minúsculo e um cubão, que não vai cozinhar igual. Tá? E vamos supor, vocês estão em casa seguindo passo a passo da receita. Vai estar com uma tábua, vai descascar a maçã, cortar os cubinhos e colocando aqui. Descascou a pera, cortou os cubinhos, colocou aqui. Tá? Não precisa fazer isso previamente, como eu falei para vocês. A gente fez mesmo só por uma questão aqui do tempo de aula, né? Para a gente não demorar tanto nesse processo do pré-preparo. E eu deixei ela numa aguinha com limão. Essa maçã. Aqui eu também vou usar uma quantidade maior, porque o equivalente a uma maçã é mais ou menos essa quantidade, e a uma pera, essa quantidade. Só para vocês terem uma ideia de volume final que vai utilizar na preparação, tá?
Mas vocês vão entender o porquê que eu até, se eu quiser fazer essa etapa, eu quero colocar 2 maçãs, quero colocar 2 peras, não tem problema, porque eu vou explicar para vocês dentro do varoma como que a gente controla isso. Então, eu vou fazer uma quantidade maior. Ela está pedindo para colocar o suco de limão. Como eu já usei o limãozinho aqui, eu não vou colocar mais, tá? Senão vai ficar muito azedinho. Aí a gente vai temperar com o mel. A sugestão é 1 colher de sopa, mas é tempero. Então, eu posso colocar a quantidade, né? Que achar que fica bom para o meu paladar, o paladar da minha casa. E a gente vai fazer o mesmo esquema. Como a minha folha estava acabando, eu acabei cortando 2 pedacinhos para eles ficarem juntos. Então, é o mesmo sistema de fechar. Ó. Faz um rolinho na lateral. E aí eu tenho 2 envelopinhos, tá? Por que também a gente usa o papel? Porque eu não quero misturar os sabores. A gente vai cozinhar junto e a pera e a maçã vão ter o saborzinho delas e o peixe o sabor dele. Não vai misturar, apesar de eles serem feitos o cozimento simultâneo, tá? Próximo, feche os 2 envelopes, dobrando o papel vegetal, torcendo as extremidades, que é o que a gente já fez. E, em seguida, coloque-os no varoma. Aí, o varoma é essa peça que a gente utiliza em cima da Thermomix. Ele é utilizado exatamente para cozinhar no vapor os alimentos, tá? Então, aqui dentro, a gente tem 2 partes aonde a gente tem os furinhos. É através desses furinhos que vai passar o vapor, que é produzido dentro do copo, e vai cozinhar o que está aqui dentro, tá? Como eu estou utilizando um envelope, eu estou utilizando uma proteção, eu não tenho troca de sabores. Agora, eu estou fazendo um risoto de camarão, e eu estou cozinhando o camarão aqui em cima e o arroz aqui embaixo. Então, eu não uso papel, porque o sabor do camarão vai acabar pingando para dentro do copo, e vai ajudar no resultado final de sabor do meu risoto, tá? Então, o papel a gente usa quando a gente não quer misturar sabores. Se há algum prato que eu não me importo que tenha essa mistura, então não uso papel, tá? E aí, quando a gente coloca dentro do varoma os nossos envelopinhos, a gente tem que ajeitar eles de um jeitinho que eu não tenha que eu tenha, na realidade, passagem de vapor. Não quero virar muito para não virar, mas dá para ver que tem os furinhos, estão aparecendo os furinhos? Ficou um pouco, já está me ajudando. Então, eu tenho que tomar esse cuidado para fazer com que o vapor passe e cozinhe o alimento que está aqui dentro. Tá? Agora, fizemos essa etapa que ele pediu para colocar no varoma. Encaixe o recipiente do varoma na tampa. Então, vamos colocar ele aqui. Próximo, encaixe o tabuleiro. Tabuleiro é essa peça de cima do varoma, tá? Que pode ou não ser usada. Tem algumas receitas em que não vai pedir para usar o tabuleiro, porque eu vou cozinhar o alimento só na parte maior do varoma. Se eu tenho a utilização do tabuleiro, é sinal que eu vou ter mais uma parte para cozinhar em cima dele, tá? E ele encaixa exatamente aqui em cima, tá? Coloque 130 gramas de cenoura cortada em palitos. Então, eu tenho já aqui a cenoura. Vamos imaginar que a gente está em casa com a nossa tábua, cortou a cenoura e vai colocar aqui. Quando a gente fala em 130 gramas, na realidade, como a gente está trabalhando dentro do varoma com esse cozimento, se eu peguei uma cenoura e ela tinha 100 gramas, ou ela estava mais gordinha e ela tinha 180, não é problema nenhum. Eu não preciso necessariamente estar com aquela medida padrão, porque aqui o importante é eu espalhar com o mesmo pensamento do de baixo. Eu tenho que ter uma passagem de vapor para fazer esse cozimento acontecer, tá? Próximo. 4 aspargos verdes, ou aqui embaixo ele fala do brócolis. Na realidade, são legumes.
Então, vocês podem utilizar couve-flor, vagem, ervilha torta. Eu quero só cenoura, porque hoje eu não tenho outra coisa dentro da minha geladeira. Tá tudo bem. O aspargo, por exemplo, ele também é um legume super gostoso, super nutritivo, mas nem sempre a gente encontra, ele é bem sazonal e muitas vezes, quando encontra, tem um valor alto. Então, aprender a olhar as receitas com essas opções. Poxa, ele está me pedindo cenoura, mas hoje eu não tenho cenoura em casa, eu tenho beterraba. Então, é uma opção. O importante é tentar cortar similar e que sejam legumes parecidos para que a gente consiga o mesmo resultado final de cozimento, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem os brócolis, a gente vai colocar aqui do ladinho. Vendo sempre se vai ter o espacinho, né, para o vapor passar. Próximo, reserve o varoma. Então, a gente fecha e vamos deixar ele aqui do ladinho que ele está me pedindo para reservar. Muito bem. 40 gramas de farinha de trigo. Então, assim, percebam que a gente está fazendo uma mescla, né? Agora a gente vai fazer uma parte da sobremesa para que exatamente a gente consiga o resultado final todo junto. Então, 40 gramas de farinha de trigo. Ó, quando eu tiro a tampa, a balança fica negativa. Então, sempre lembrando de tarar a balança. E aí a gente vai colocar a farinha. Quase. Próximo, 20 gramas de açúcar. Aqui a gente está usando demerara. Próximo, 20 gramas de manteiga. Pronto. Só um pouquinho, mas não é um problema. Próximo, coloque a tampa e o copo de medida. E rode o botão para velocidade 5. Então, ele já fez a programação para mim, eu simplesmente obedeço essa informação de girar o botão até a velocidade que ele está me pedindo. Retire o crumble para uma tigela e reserve, porque é isso que a gente vai colocar em cima das nossas frutinhas. Se ficar um pouquinho de farinha aqui no meio, não tem problema. Puxa com a espátula e deixa aqui reservadinho no potinho. Tira bem o que tiver de resíduos. A espátula, ela encaixa certinho até o fundo do copo, a gente consegue puxar bem. E aí fica uma dica. Algumas receitas no Cookie Do não pedem para lavar o copo, porque muitas vezes não precisa. A maioria das vezes você vai numa sequência, você não vai precisar lavar o copo. A ideia do Cookie Do, quando a gente desenvolve uma receita, é realmente dar o menor trabalho possível para aquela preparação ser feita. Então, quando realmente não precisa lavar o copo, é só seguir. Se pedir, aí a gente vai ter que lavar. E aqui, o que ele está me dizendo? Coloque a cebola. Por quê? O resíduo que fica, apesar de eu ter usado açúcar, é uma quantidade muito pequenininha e a gente tira ao máximo. O que mais fica é a manteiga e a farinha. E aí a manteiga e a farinha vão ajudar agora na minha próxima etapa de preparo, tá? Então, observem isso. Que às vezes os clientes ficam preocupados. Mas não pediu para eu lavar o copo, eu tenho que lavar o copo. Se não falou nada, segue na receita. As receitas, elas são previamente testadas em cada país que desenvolve as receitas. Elas passam por uma avaliação depois da equipe que fica na Suíça, que avalia as receitas do mundo inteiro. Então, dificilmente uma receita tem erro. Pode acontecer? Pode, mas não é uma coisa comum, tá? Então, vamos seguir a nossa receita.
150 gramas de cebola. Já trazer para cá. Cebola, eu também dou a dica assim, ó. Ah, mas a minha cebola eu cortei e tinha 120. Você vai cortar mais um tiquinho de uma cebola por causa de 30 gramas? Não, relaxa, 120 tá bom. Ah, minha cebola tinha 180, daí você tira 30 e joga fora os 30. Também não precisa, tá? Eu até prefiro quando a receita me fala uma cebola média, porque aí o cliente não fica com aquela preocupação da medida exata, tá? Quando a gente está falando de pães, confeitaria, aí a medida exata ela é muito importante. Mas aqui a gente está falando de uma cozinha básica, do dia a dia, uma comida. Se tiver um pouquinho a mais de um ou do outro, não vai dar errado no resultado final, tá? Vamos ver quanto... Ai, não estava zerado, né? Vamos zerar só para poder mostrar para vocês quanto que vai estar. Um pedacinho. 134. Não é nenhum problema, tá tudo certo. A sopinha vai sair do mesmo jeito, tá? Um dentinho de alho. Esse dente tá um dentão de alho. Vou tirar uma parte dele, porque senão vocês vão sair daqui que nem um vampiro. Pronto, um dente. Agora, a abóbora de 250 a 300 gramas. Então, vamos colocar aqui, tá zeradinha. Ó, 336. Também não é um problema. 20 gramas de azeite. Então, a gente pode pesar direto aqui. Pronto. Usou aquela abóbora laranja. A abóbora cabotiá. Usei a abóbora cabotiá, tá? Usei ela. E se quiser usar com a casca, não é um problema, tá? Pode, higieniza bem a casca da abóbora na hora de cortar, vai cortar com a casca. Diferença é que ela vai ficar com a cor esverdeada na hora de servir, ao invés de ficar laranjinha. Mas é super nutritivo, tem várias fibras, né? Até utilizando a casca. Coloque a tampa e o copo de medida. E rode o botão para velocidade 5. Ele deu uma semi-cortada, tá? 2 segundos, é super rápido esse tempo, então eu diminuí o tamanho, dá para ver? Aqui no meio, dá para ver menor. Eu diminuí um pouco, mas é porque eu vou ter um cozimento agora. Caso eu tivesse cortado mais irregular, essa hora ele já dá uma padronizada. Tá? Porque a gente entende que o cliente, muitas vezes em casa, não vai fazer o cubinho certinho, né? Cortou e largou aqui dentro. Então, esses 2 segundos é para tentar padronizar um pouquinho esse corte e fazer com que o cozimento siga de uma forma mais adequada. Coloque o cesto sobre a tampa. Então, opa, peraí que eu até tirei a tampa, né, para mostrar para vocês. Então, agora a gente vai utilizar o cestinho. Então, ele está me pedindo para colocar o cesto aqui em cima. Espera que eu acho que eu não li direito. O que ele está me pedindo para programar? Achei que já ia pesar o arroz. Coloque o cesto sobre a tampa em vez do copo de medida. Ah, tá, não, a gente vai refogar, tá certo. E gira até a velocidade 1. O que a gente está fazendo agora? A gente começou o cozimento da sopa. Então, aqui ele vai ficar 8 minutos a 120 graus na velocidade 1. Então, a gente começa o cozimento dessa primeira etapa da minha preparação. O tempo total é que aqui a gente vai parando, eu vou explicando. Mas se vocês começam a fazer a receita, ela do início ao fim, vocês vão gastar 30 minutos de cozimento, 32 minutos de cozimento, tá? Claro que a gente tem que contabilizar o tempo que eu tô ali, né, descascando o legume para colocar aqui dentro. Então, dá uma média de 1 hora de tempo total que você vai estar trabalhando para fazer essa receita, tá? Enquanto ela cozinha, então aí eu vou contando mais algumas particularidades. As receitas que são assim mais práticas, elas são ideais bem para um final do dia. Você já chegou cansado do trabalho, você tem muitas vezes ainda o trabalho doméstico, né? Aí cuida das crianças, vê se fez o dever da escola, vai para o banho e tal. Então, colocar
ela para trabalhar nesse sentido, ajuda muito, porque agora eu tenho 8 minutos, que eu vou fazer alguma coisa, vou organizar, e depois, na próxima etapa, eu vou ter 20 minutos. Fala. Você selecionou sopa de abóbora e já aparece essa sequência? A sopa de... Quando eu coloco só, por exemplo, sopa de abóbora, ela vai me dar tudo que tiver relacionado à sopa de abóbora. Todas as opções. Cliquei na primeira porque eu já sabia que era aquela que eu queria. Tem, inteirinha. A receita, o nome dela, inclusive, é esse. É sopa de abóbora, peixe. É inteirinha. Ó, ele fica aparecendo aqui em cima, ó. O nome inteirinho da receita. Então, é exatamente isso. Ela faz uma receita que engloba, que tem essas combinações. Isso, tudo junto. Só a sopa de abóbora. É. E pode ter... Não, e sopa, depois com o tempo, vocês vão pegando a prática. Eu, por exemplo, eu já não sigo mais receita para sopa. Eu abro a geladeira, eu vejo o que eu tenho na geladeira. Ah, tem batata, tem abóbora, tem mandioquinha. Eu faço uma mistura desses legumes, corto, largo aqui dentro, eu cubro com água, eu já vou no olho, cubro com água. Claro que quando a gente está cozinhando assim, né, tipo, é quase uma criação de receita, a gente tem que ter o cuidado para não sobrecarregar o copo. Então, a gente tem dentro do copo a medida máxima de segurança. Vocês enxergam tanto pelo lado de fora, que é 2,2 litros, quanto por dentro. Ah, então, na realidade, por mais que você faça no olho, né, de colocar as coisas, você vai observando para não passar dessas medidas de segurança. Então, eu coloco normalmente um monte de legume até metade do copo, porque somos 2 pessoas em casa, então também não faço um volume muito grande. Eu cubro com água, coloco sal, pimenta e ligo em 25 minutos, 120 graus, velocidade 1. E volto daqui a 25 minutos. Eu acabo sopa hoje em dia, eu estou fazendo assim. Não sigo mais as receitas. Mas isso é uma habilidade que vocês vão aprender com o tempo, né? E até tendo agora essa opção dentro do Cookidoo de criar a receita, vocês podem escrever a receita de vocês. Poxa, eu estou acostumada a fazer uma receita na panela. Queria fazer na Thermomix. Se você não tem ideia de como fazer essa transformação, pode mandar mensagem para cá, a gente ajuda. Mas, se vocês pesquisarem receitas semelhantes no Cookidoo, vocês vão ter ideia de uma programação. E é assim que começa. Então, conforme vocês forem fazendo as receitas que já existem, vocês vão sentindo essa segurança para ir para essa etapa da criação de receitas. E do olho, assim, então eu coloco isso, coloco aquilo, eu sei que vai dar certo. Então, o que a gente tem que tomar cuidado? Essa questão do volume do copo, que é importante, porque se eu encher ele demais, não vai ter jeito, ele vai transbordar, eu tenho que lembrar que isso é como se fosse uma panela. Então, se eu encho demais uma panela no fogão, ela, na hora da fervura, ela vai subir, né? O líquido vai acontecer isso. É a mesma situação, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado para trabalhar com o limite máximo da capacidade do copo. Toda vez que for colocar um leite para ferver, enfim, tem uma receita, um molho, alguma coisa que vai leite ou creme de leite que vai ferver, a gente trabalha com a medida de 90 graus no máximo, porque senão é a mesma coisa que acontece no fogão. Você coloca lá a leiteirinha, né, no fogão para ferver e ele ferve, derrama, faz aquela tragédia. Então, é nesse mesmo sentido. Usou leite em alguma preparação que precise aquecer, aí a gente trabalha com no máximo a 90 graus, tá? Uhum. Pode colocar, não tem problema colocar água e leite, mas é só misturar, ou é de aquecer? Tá. Coloca no polvilho, para fazer biscoito de polvilho. Ai, já quero um biscoito de polvilho, eu adoro biscoito de polvilho. Não tem problema nenhum, não tem problema. Você pode colocar água, e existe receita de pão de queijo no Cookidoo, de biscoito de polvilho. Então, você pode fazer isso, vamos supor.
colocou lá, vou dar um chute na quantidade, tá? Vamos dizer, 100 gramas de óleo, 100 gramas de água. E aí, para isso ferver, para você escaldar o polvilho depois, você vai precisar de pelo menos uns 5 minutinhos. Então, 5 minutos, 100 graus, velocidade 1. Ele vai ferver, mas ele não vai transbordar. O maior cuidado de evitar o transbordamento é também quando a gente usa o copo cheio. Porque se eu tenho ele numa quantidade pequena, dificilmente isso vai transbordar, né? A não ser que realmente seja um creme de leite, que daí ferve muito. Mas no Cookie Do não tem receitas assim, vocês não vão passar esse perrengue, porque elas já são determinadas para isso não acontecer. Pode pôr o polvilho dentro e aí você mistura ele com a própria velocidade. Você pode colocar, por exemplo, uns 30 segundos, depois que colocou o polvilho, 30 segundos, velocidade 4. Ele já vai misturar. Tá? Que aí você não precisa fazer com a mão e aí também não se queima, porque tá tudo dentro dela, tá tudo ali dentro. Tá? Fico na dúvida, que eu liguei minha máquina ontem. Ai, é novinha! O Zé foi lá fazer. Que delícia! Ela vem programada em Celsius e Fahrenheit. quilos, litros e tal. Mas eu posso, até eu estava olhando umas receitas em inglês, Uhum. e vem em Fahrenheit e tal. Aí eu posso fazer, mudar? Mas a hora que você colocar ela para rodar no Cookie Do, ela já vai estar com a sua programação, porque é uma pré-definição. Ela vai estar em Celsius, porque o que vai aparecer? Mas eu acho que o Fahrenheit e Celsius acho que muda. Eu acho que muda. Tenho quase certeza que muda. Isso, para trocar o idioma. O importante é a hora que abre a máquina, a hora que ela faz a configuração inicial, é sempre colocar lá o país Brasil, idioma português. Eventualmente pode acontecer de quando terminar toda a configuração, ela está em outro idioma. Mas aí entra lá e troca de novo, porque é para ela ficar já no idioma daqui. Sim, você está selecionando mais receitas. O filtro. Uhum. Mas eu acho que quando você começa a fazer, no caso de Fahrenheit e Celsius e vice-versa, eu acho que ela troca. Acho que troca. Se eu não estou enganada, troca. Tá. Pode voltar na configuração e colocar a configuração que você quer. Ele diz que quer fazer a configuração. Depois volta para o normal. Muito bem. Próximo, agora ele está pedindo para eu adicionar tomate. O tomate é um alimento que ajuda muito a dar umami nas preparações. O umami é o que dá o sabor delícia. Então, toda vez que a gente usa tomate, vai super bem nas preparações para dar mais sabor. Então, vamos zerar aqui. Mesmo sistema, tá? Pega um tomate. Ah, o tomate tinha um pouquinho a mais, o tomate tinha um pouquinho a menos do que os 80. Não tem problema, tá? É um tomate. Minha dica aí de experiência. Eu também começo já, passou um pouquinho. Uhum. Só que eu fui fazer... Eu acho que era um bolo, alguma coisa, meu marido estava lá. Eu também quero fazer, E aí eu fui colocar líquido, porque ao invés de colocar, por exemplo, pedia 200 gramas de leite, ao invés de colocar num copo e depois colocar, eu fui colocar direto. Direto, passou. Só que ele me irritou e passou o leite. Foi líquido demais. Foi. Não deu certo. Não, aí não dá certo. Receitas de pães, bolos, isso tem que tomar cuidado. É que aí você já não estava mais com paciência, né? Porque assim, o ideia até tem como, mas não tanto, né? Vamos dizer que a receita pediu 200 gramas de leite, e aí eu passei 250, mas eu já tinha açúcar, farinha, já estava tudo lá dentro, dá um pouco mais de trabalho. É diferente de quando você vai indo devagarinho, né, até chegar em 200, aí vamos dizer, passou para 210, 215. 215, o 15 é uma colher de sopa, que aí você vem, pega por cima e você tira a medida certa. Mas aí tem que realmente, né, se for já 50, 60 gramas a mais, para confeitaria e para padaria, toda essa parte não dá certo. Não dá certo. Que quando é um prato salgado,
Ele assimila, digamos assim, né? Mas outras coisas não assimila, não. Eu traumatizada, então agora eu sempre que tem risco. Você pesa fora, pesa separado, é. Ou eu separo quando coloco e coloco. Para não virar direto, né? É mais seguro. Também. Deixa ele deixa você cozinhar com calma, bota ele lá para outro lado. Não deixa ele te atrapalhar, não. Escorro o arroz, então lembra que o nosso arroz ficou aqui, ó, ele tá só de molho naquela aguinha que a gente colocou. Escorro o arroz através do cesto. Então agora a gente vai pegar o cestinho, vou escorrer essa água, vou derrubar o arroz todo aqui dentro. Pegar aqui os grãozinhos que ficaram. Pronto. Vamos ver agora o que mais. Encaixe o cesto no copo. Então, agora ele já está pedindo para eu colocar o cesto aqui. Adicione 1 colher de chá de sal. Depois, se precisar, a gente ajusta o sabor. 1 pitada de pimenta. 400 gramas de água. Vamos ver se está lá zeradinho. E aí a gente coloca a água. Aqui é uma outra situação que, se passar, né, vai de encontro ao que a gente estava falando antes. Se passar nessa situação aqui, eu estou fazendo uma sopa. Então, o que vai acontecer? Ela vai ficar mais, não necessariamente aguada, mais líquida ou mais espessa. Muitas vezes, quando termina de fazer essa receita, para o meu gosto, essa sopa está meio espessa. Coloca um pouquinho mais de água e bate de novo. Então, esses ajustes finais também de espessura, muitas vezes de purê, de sopas, a gente pode ir fazendo, porque isso é gosto. Tem pessoas que gostam mais líquida e tem pessoas que gostam mais espesso. E aí, nesse caso, não vai dar errado a receita. Diferente de um bolo, né? Que aí o bolo ia para o beleléu. Vai, né? Para o beleléu. Então, a gente só espalha aqui no fundo do cestinho. Encaixa o varoma. Então, isso quer dizer que eu já tenho que colocar a tampa. Vou colocar o varoma aqui. Estava aqui reservadinho. Próximo. E agora sim, ele vai cozinhar 20 minutos. Deixa eu já girar aqui o botão para velocidade 1. Na temperatura varoma, já volto para essa função, tá? Peraí. Na temperatura varoma, velocidade 1. Todas as vezes que eu utilizar o varoma em cima, eu vou utilizar a temperatura varoma na máquina. O que significa a temperatura varoma? 120 graus. Então, não é que ela é 125, 130, ela é mais que 120. Ela é igual, ela é 120 graus. A diferença é que os engenheiros quiseram facilitar a nossa vida. Que muitas vezes eu giro o botão até o 120, mas não foi a 120, ficou em 110. Por qualquer motivo, não prestei atenção, ficou em 110. E aí eu não vou ter a mesma produção de vapor do que quando eu chego em 120. Então, por isso, usei varoma, vira o botão até chegar em varoma, que assim a gente vai... Já virou direto. Aqui eu só rodei o botão para velocidade 1, tá? Mas se... Imagina. Para a temperatura. Mas isso quando você não estiver numa receita guiada. Quando você está na receita guiada, você só gira o botão da velocidade, que aí tudo ela já faz. Agora, por exemplo, eu estou querendo só fazer uns legumes. Quero fazer... Enfim, estou fazendo aqui a minha sopa criativa, que eu peguei tudo de dentro da geladeira, coloquei tudo ali dentro, aleatoriamente. E vou aproveitar para fazer um legume na parte de cima, um brócolis, uma couve-flor. Eu giro o botão até a temperatura varoma, porque eu estou com varoma, embaixo tem que estar varoma. É sempre assim, tá? Aí o que acontece? Logo que eu girei o botão, eu só voltei para vocês olharem aqui, né? Ele já me deu essa informação.
Enquanto isso, pré-aqueço o forno. Tá? Então, nesse momento, vai lá, liga o forno, porque é a parte que a gente vai colocar o nosso crumble para assar. Tá? Então, o nosso forno já está pré-aquecendo, que aí o crumble a gente vai usar, é que eu já sei, né? Agora eu já vou contar. Sempre é bom ler também a receita antes, para saber o que vai acontecer. Se eu quiser espiar a receita, eu posso fazer isso na máquina. Então, enquanto ela está aqui cozinhando, você vai para o próximo. Quando você vem no próximo, ela vai te dar a tela que você estava, mas você continua olhando, ó, retire o varoma, reserve, tira o cesto. Então, eu posso ver a receita enquanto ela está cozinhando. Tá? A gente consegue mexer na tela da máquina. Mas eu também posso já previamente, ou então eu estou lá no aplicativo, né? Já estou lendo ali o que vai acontecer. Então, como eu já sei o que vai acontecer, é que a gente vai, depois que cozinhar, a gente vai reservar o varoma, vai finalizar a sopa, vai finalizar o crumble colocando a maçã e a pera dentro de ramecãs. A gente escolheu uns ramecãs assim, mas, por exemplo, são duas pessoas, nada impede de você colocar num ramecã maior. Tá? Então, num recipiente que a gente vai dividir a fruta que já está pré-cozida, vai colocar o crumble em cima e vai para o forno. Enquanto isso, a gente vai servindo a sopinha, depois na sequência vem com o prato principal e a hora que você terminar de comer, você já tem a sobremesa saindo do forno. Essa é a ideia de fazer uma receita combinada, tá? Prático. E não sujem tantas loucinhas quanto a gente acaba fazendo isso por conta da aula. Hoje eu estou fazendo para render 10 degustações, tá? Mas a receita em si rende 2 porções bem servidas. Então, por exemplo, para um casal. Se quiser fazer mais, dá. Porque, por exemplo, assim, dentro do varoma, o limite é deixar o vapor passar. Então, eu posso encher o varoma, colocar o dobro, o triplo daquela quantidade do que estava previsto nessa receita, desde que eu garanta que tenha passagem de vapor. Tá? Tem uma... Mas essa aqui você pode até triplicar a receita do crumble, que a quantidade dela é super pequenininha. Faz 3 vezes a medida dela que você vai ter bastante crumble. Tá? Não tem problema. E pode também colocar num pirex só e coloca o crumble e aí serve tudo de uma vez só. E ainda se tiver um sorvetinho no freezer, já vai servir com sorvetinho junto. E se fosse fazer uma receita grande, eu colocasse só maçã e a pera no tabuado? Separadinhas aqui dentro, maçã em um e vai cozinhar igual. Isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Você vai cozinhar igual. Pode fazer só de maçã, vai cozinhar igual. Se for grande, pode, não tem problema. Com a maçã, tanto a maçã quanto a pera, pode. Tirar a casca é opcional. Tem pessoas que se incomodam um pouco porque ela vai ficar um pouquinho mais firme, mas não é nenhum problema. Pode sim deixar com a casca. Tá? Por exemplo, você colocou uma camada de peixe, né? Se eu quiser, por exemplo, fazer 3 camadas, posso colocar uma em cima da outra para deixar o vapor sair? Posso colocar? Só de peixe, você fala? Tipo, aí você não vai ter as outras coisas. Então, assim, se você quer fazer essa sopinha com o peixe, você pode espalhar o peixe, coloca o papel para segurar esses líquidos que vão se formar durante o cozimento. Então, você pode deixar o... Deixa eu pegar um varoma aqui, que aí eu dou um exemplo melhor. Mostrando ele, né? Ó, então, você pode colocar o papel manteiga aqui embaixo já, arrumar o número de filés que você conseguir aqui dentro, porque às vezes depende do formato do filé, dobra as laterais desse papel, porque quando a gente dobra, quando a gente faz um envelope, a gente abre essas bordinhas aqui da lateral, do lado, tá? Então, aí eu posso colocar 3, 4 filés, dependendo do tamanho desse filé, aqui embaixo.
venho com o tabuleiro e faço a mesma coisa. Coloco o papel e aí eu ajeito um pouquinho da lateral que já vai abrir aqui. E tem uma vantagem no tabuleiro, que o tabuleiro ele tem aqui nessa lateral essa passagem também, não é só a base. Então eu tenho mais uma oportunidade de passar o vapor, que é diferente da base do varoma, que é onde a gente mais tem que cuidar, porque aí a quantidade de entrada é bem menor, né? Então é isso que a gente tem que cuidar mais. Agora, por exemplo, eu quero fazer, sei lá, 4 filés, e eu só quero fazer os filés, e essa quantidade está boa para mim. Coloca o varoma, mas não coloca nada ali dentro, coloca só no tabuleiro, porque o tabuleiro é maior. Então, aí aqui eu consigo ajeitar melhor os filés e tenho passagem de vapor. Então, tudo depende. E a quantidade do que eu uso dentro do varoma é variável, desde que eu consiga passar vapor. Tem uma receita de ragu de cogumelos que a gente consegue fazer, por exemplo, cozinhando junto com polenta. Você faz a polenta aqui dentro e, ao mesmo tempo, você cozinha cogumelos aqui em cima, coloca no papel vegetal, né, no papel manteiga, coloca os cogumelos, tomatinhos, já tempera e fecha um pouquinho, tá? E isso vai cozinhar, normalmente a polenta cozinha de 30, 40 minutos, depende um pouquinho da receita, e no final você serve junto. E já teve cliente que quis fazer o varoma lotado de cogumelo, e ela não colocou nem papel manteiga, mas ela colocou tanto cogumelo aqui dentro, que o negócio mal fechava. Eu soube disso porque ela não conseguiu o resultado final que queria, e ela tinha feito fotos, e daí ela acabou me mostrando as fotos. Então, assim, tinha tanto cogumelo aqui dentro, que aí o próprio cogumelo impediu a passagem do vapor, porque ele estava muito amassadinho ali, impedindo. Porque já vai aromatizando, não aí não era o problema o papel, era só a quantidade. Então é isso, eu posso aumentar, posso diminuir, desde que quando eu aumentar, eu observe se está passando vapor. Minha outra experiência agora, que eu acho legal, principalmente para ela, que está começando agora? Eu vou fazer um pudim. O pudim você faz no farol. Você coloca você faz, coloca a receita na forma e coloca no varoma. Só que foi a minha primeira vez, eu não tampei o varoma. Você tem que fechar a forma. A forma com papel alumínio. Você não fechou a forma. Eu fechei a forma, mas eu não. Você não fechou o varoma. Entendi. Aí quando eu dei uma hora, eu fui lá e pus o dedo e ficou mole. Eu falei, nossa, aí que eu tive acho que eu tenho que fechar. Aí eu coloquei sempre de novo. Então, é importante, eu não li isso. Tava lá. Outra hora. Foram 2 horas para fazer o pudim. É só você. É isso. Tem que fechar para cozinhar lá dentro. Vocês vão ver que daqui a um pouquinho já vai começar a sair mais vapor. Aí eu abro para vocês perceberem isso. Então, assim, eu tenho sempre que lembrar de fechar realmente o varoma, porque senão o vapor vai todinho embora. Já está quente, então já tem varoma, já tem vapor. Outra coisa que é importante, quando vocês estão em casa cozinhando, quer dar uma espiadinha, a gente tem isso, né? Eu quero dar uma olhadinha como é que tá ficando. Lembra que se você for dar uma espiadinha abrindo por aqui, o vapor sai por onde você abriu e o vapor queima. Então, essa espiadinha, ela tem sempre que ser ao contrário da gente. Então, se eu for abrir nessa posição que eu tô, eu vou abrir para frente para que o vapor não venha no meu rosto. Olha como já tem vapor. Tá? Então, assim, a tampa é fundamental. Não pode não ter a tampa. Fala. No tabuleiro. Aí depende, o papel manteiga você usa se você não quer misturar os sabores. Então, por exemplo, eu quero... vamos até falando da polenta, que a gente estava falando antes, com os cogumelos. Se eu quero que o sabor do cogumelo vá para a polenta, não usa papel.
Ah, mas eu quero cogumelo com o sabor dele e a polenta com o sabor dela. Aí faz um envelopinho de papel manteiga. Pode ser papel alumínio também, mas a maioria das pessoas usa o papel manteiga, que acaba sendo melhor. Faz o envelopinho, porque eu evito essa troca. Porque quando o alimento está cozinhando aqui em cima, é natural ele soltar líquido, né? Então, o risoto de camarão também, que eu estava contando antes para vocês. Risoto de camarão, quando você cozinha o camarão aqui em cima, sem papel, sem nada, o arroz vai ficar muito mais saboroso. Que o líquido do camarão já está caindo para esse cozimento do arroz. E aí, no final, quando você mistura tudo, você tem um sabor super delicioso, né? Então, o papel ele entra quando não quer misturar. Aí acaba utilizando. Uhum. Isso. Tem algumas receitas que pedem por conta da oxidação do inox. Não, não é gostinho nem nada. É quando a gente faz a fermentação, a gente vai deixar essa água em um aquecimento, por menor que seja, porque na função fermentação é um aquecimento pequeno, é para evitar a oxidação do inox. Vou dar isso está nas recomendações da máquina, da própria função ter essa recomendação, não só dentro das receitas. Vou dar a minha experiência. Eu acabo fazendo sem, eu faço só com a água e até hoje eu não tive problema no copo. Mas, digamos, eu não estou seguindo uma regrinha que eles passam, que é de colocar o limão para não ficar com a mancha no inox, tá? Mas eu acabo não fazendo, eu pulo essa parte e até hoje a minha máquina não está manchada. Não sei até quando, né? Mas, enfim, por enquanto tá bom. Feijão, cozinhar espelho de milho. Feijão, sim. A gente tem já uma receita padronizada de feijão, que eu até acho que já está no Cookidoo. Arroz e feijão, né? A única questão do feijão é que é assim, ela não é uma panela de pressão, tá? Então o cozimento não vai se dar rápido, como é numa panela de pressão. Ela leva em média de 60 minutos para cozinhar o feijão. E aí vem mais umas particularidades. Se o feijão ele tá novinho, ele vai dar um caldo mais grosso. Se o feijão tá meio já antiguinho, né, que a gente não sabe muitas vezes quando a gente está comprando, ele vai dar um caldo mais ralo. O feijão novo, ele é um feijão gordinho, mas às vezes você não consegue perceber isso quando você vai comprar, né? Então, o que muitas vezes acontece é terminar esse período de 60 minutos, sempre é muito importante deixar ele de molho antes, isso é fundamental, porque senão já parte de um feijão que está seco, e é o mesmo princípio para uma panela de pressão, se a gente colocar o feijão sem estar de molho, o resultado final também não fica bom. Então, assim, sempre deixar de molho, de preferência que seja um feijão novinho, mas muitas vezes a gente não sabe. Terminou de cozinhar os 60 minutos, que é a receita, você vai avaliar. Ah, o feijão está duro ainda. Tem até essa recomendação na receita. Coloca um pouquinho mais de água e cozinha mais 10 minutinhos, porque pode levar mais do que esses 60 minutos para cozinhar. Mas é 60 minutos dela. Então, assim, você coloca e deixa ela lá, você não precisa estar do lado dela, tá? E aí dá para fazer simultâneo o arroz, que a gente cozinha ele dentro do varoma, o arroz. Dentro de uma forma, por exemplo, uma forma de pudim, você utiliza a forma e ele vai cozinhar dentro do varoma, através do vapor. E aí você sai com o prato pronto no final. Então dá para fazer. Ah, espiga de milho que você perguntou. Espiga de milho eu nunca cozinhei na Thermomix e acho que eu nunca vi também. Mas suponho assim, então, ó, se a gente for, ela ferve a água, a gente tem a função para isso. Que não pode ser muito grande, fazer a espiga menorzinha, colocaria o protetor de lâmina ou o peeler para a lâmina não ficar machucando. Oi? Não precisa, para o feijão não precisa, porque o feijão vai na lâmina, você vai usar ele na lâmina inversa, que aí ele não vai danificar o grão, e velocidade colher. Então, uma velocidade bem baixinha,
e na lâmina no sentido que não corta, tá? Então, para o feijão não precisa, mas para a espiga, colocaria e trabalharia com a espiga menorzinha. Só não sei te dizer o tempo, talvez vá precisar até ferver a água, talvez vá precisar de uns 20 minutos de tempo total. Teria que testar, mas é uma boa alternativa, espiga de milho. Nunca tinham perguntado sobre ela. Boa. Vamos botar na padronização. É. Uhum. Uhum. Eu acho que a espiga de milho vai bem, mas aí eu acho fundamental ter o protetor para não danificar, né? Não, ele fica 20 minutos junto com o feijão, então ele entra numa parte do cozimento, na parte final. Tá? Avisa na receita, porque os 60 minutos é tempo total, ele vai ficar, eu acho que são 35, e aí coloca só o feijão, e aí coloca o arroz, e aí tem mais uma programaçãozinha, que aí fica o tempo total. Mas são 2 vezes que você mexe só, então é tranquilo. Arroz e feijão. Ou é feijão e arroz? Não, arroz e feijão. É, arroz e feijão. Então, olha como é tranquila a vida, né? Imagina que você está em casa, aí agora você já conseguiu fazer as crianças tomarem banho, você está tentando fazer as crianças sentar na mesa, aquela coisa de casa, né? Enfim, você conseguiu ter aí 20 minutinhos onde a comida está sendo preparada e dá a sensação de que é mais tempo para a gente fazer os trâmites, que eu vou parando, eu vou mostrando para vocês e tal. Mas se vocês estivessem em casa seguindo essa receita, ela passa assim, ó, é rapidinho, realmente faz. Porque mesmo as etapas que você tem que colocar, abóbora e tal, você está aqui do lado fazendo isso, né? É diferente de a gente estar conversando para mostrar como é que funciona. Tá? Não precisa ficar olhando, não precisa ficar mexendo. Se não está transbordando. Tira a tampa de cima, né? Para ela parar de ferver muito. Então, essa praticidade que a Thermomix traz. E ela tem que estar num lugar dentro da cozinha que seja fácil de acessar, né? Então, assim, é realmente numa bancada firme, que ela tenha segurança na utilização, observar a tomada, para não ter o uso de adaptador, porque o adaptador muitas vezes derrete, aí estraga o plug, né? Aquela pranchinha que vai embaixo, né? A gente tem uma pranchinha que vai embaixo dela e ela fica em cima dessa pranchinha. Então, se você precisa movimentar ela, você puxa só pela pranchinha e ela vem. A prancha escorrega, se você precisar movimentar. Porque ela é firme, né? Eu não vou mexer naquela ali porque ela tá com coisas dentro. Mas, ó, ela tem os pezinhos de borracha. Então, ela fica bem firme na superfície, na maior parte das superfícies de cozinha, né? Bancadas, ela fica bem firme. Então, ok, para tirar do lugar, a gente pode levantar e transportar, mas, de fato, essa pranchinha, quando você mal levanta a pranchinha, você consegue puxar ela para frente, se por qualquer motivo você tem que levar ela mais para trás ou mais para frente, a pranchinha ajuda. Retire o varoma fechado e coloque sobre um prato para manter quente. Então, vou pegar pegar esse daqui. Ah, não, esse estava com peixe. Aninha, você me tem um pratinho aí? Ai, deixa eu ver se eu tô com nesse armário tem. Ah, tem. Eu sempre me perco nesses armários. Deixa o varoma para cá. Então, a gente tira e coloca aqui. Agora, retire o cesto com a ajuda da espátula. Esse cesto, como eu também já estou sabendo, a gente vai armazenar ele. Então, vou deixar ele aqui. Deixa um ladinho aqui. Toda vez que vocês forem tirar o cestinho de dentro do copo, nunca coloca a mão, tá? E claro, minha mão já está mais que acostumada, mas aqui eu tenho vapor e o plástico esquenta, então a gente se queima, tá? Como que a gente tira? Porque sempre vai ter essa orientação. Retire o cesto com a ajuda da espátula e tem sempre a fotinho, mas às vezes, poxa, mas como é que faz isso?
Esse ganchinho que tem aqui na espátula, ele encaixa no furinho que tem no cesto, tá? Então, você encaixa e aí você consegue puxar, sem correr o risco de se queimar, tá? Como a gente vai servir daqui a pouquinho, vamos ver o que ele vai falar, né? Vamos seguir a orientação. Coloque a tampa e o copo de medida. A gente vai primeiro finalizar a sopa. Então, eu vou colocar um papel alumínio, porque assim eu vou proteger, vou deixar quentinho o meu arroz, ó. Deixa ele dentro do cestinho, que a gente vai servir ele daqui a pouquinho. Deixa ele aqui junto com o varoma. Então, ele pediu para eu colocar tampa, copo de medida, e aí a gente vai processar a sopa. Então, ele está me dizendo assim, rode o botão para a velocidade 4 e aumente gradativamente até a velocidade 9. Então, eu vou na 4, ele começa a rodar e eu vou aumentando devagarinho até a 9. E agora deixa ela trabalhando. Pronto, chega de barulho. Divida a maçã e a pera cozida, que estão aqui dentro, no vapor, nos refratários. Então, no caso, 2 ramecãs, porque teoricamente a gente estava fazendo a porção de 2 unidades, tá? E por que ele não pede para tirar a sopa daqui? Porque agora ele vai manter quente. O copo segura calor, tá? Então, quando a gente ainda vai ter uma etapa, se eu tirar, for servir, aí depois eu vou fazer o porcionamento, a hora que eu for comer já vai estar fria, tá? Então, a gente deixa ela aqui e vou, então, pegar a minha maçãzinha, que tá aqui, olha os leguminhos. Vou colocar ele aqui e vou pegar a maçã e a minha pera. No caso aqui, eu vou fazer uma quantidade maior, né? Como eu contei para vocês. Então, a gente vai colocar uma porção nos refratários. Como também a gente falou antes, eu posso fazer um só, né? Coloca num refratário grande e coloca o crumble por cima. Já tá cheiroso, viu? O cheirinho tá aí para vocês? O pessoal de casa agora começa a sofrência, que começa a aparecer a comidinha pronta para degustação. Quantas pessoas tem? Ah, a Eline saiu. Ana, quantas pessoas tem no online? Dá uma olhadinha aí. Acho que a Ana também não me ouviu. Ninguém tá mais me ouvindo, me abandonaram. Ah, achei, Eline. Quantas pessoas tem em casa? 18 pessoas sofrendo nesse momento. Começou com 25, viu? Foram embora porque a sofrência estava demais. Pronto. Aí agora a gente vem com o crumble. Eu tenho um pouquinho a mais aqui. Então, se precisar, a gente vai usar. Que aí a gente vai colocar essa farofinha por cima. Esse é uma farofinha que vai a farinha, açúcar e manteiga. É um crumble para fazer a sobremesa.
Aí agora, enquanto a gente vai servir a sopa, isso aqui já vai para o forno. A hora que terminar de comer o prato principal, já está pronta a sobremesa. Com farinha, outra farinha que não seja de Pode até fazer com aveia, no lugar da farinha, com farinha de amêndoas, com aveia. Olha como ele rende bem. Nem precisa. Essa aqui eu usei farinha branca normal, tá? Mas pode ser com farinha de aveia, não tem problema nenhum, ou mesmo com amêndoas. Pronto. Polvilho com o crumble e leve ao forno de 15 a 20 minutos. Então, eu já vou levar para o forno, que já está quente. Que vai ser o tempo de ele ficar pronto. Deixa eu só colocar o timer. Antes que, né, queime o nosso crumble. Vamos ver. Sirva a sopa polvilhada com a cebolinha picada de entrada. Depois, o peixe, os legumes e o arroz. Então, o que eu vou fazer? Volta com o nosso legume aqui. Volta com o nosso arroz aqui. A gente vai ver a sopa. Vamos fazer a finalização dela. Olha como ela tá cremosa, ó. Ó. Agora, claro, vocês vão provar, né? Mas eu vou ver se tá bom de sal. E assim, eu sei que tem muita gente que não cozinha, que não tem habilidade de cozinha e tal. E até escolhe a Thermomix por isso, porque você só precisa seguir, você não precisa ter um conhecimento prévio. Mas não tenham medo de provar a comida, porque o sal, a pimenta, isso é a gente que coloca. E muitas vezes está escrito lá, meia colher de sal, uma colher de chá de sal. E para o meu paladar fica um pouquinho a menos. Então, coloca mais um pouquinho, mexe com a espátula, ou gira um pouquinho o botão. Dá um queijinho ali no meio. Porque assim, aí é o sabor de cada um, tá? Hum. Tô achando que nem precisa mais nada. Tá ótima. Tá bem gostosa, juro. Vocês vão provar agora. E eu tinha já deixado. Então, assim, essa quantidade, 2 pessoas, tá? Lembra que a gente tá fazendo. E olha, 2 pessoas bem servidas, hein? Bem servidas. Aninha, você ajuda para servir? Então, eu vou servir num ramecã menor para vocês, mas dá para ver que é bem servida essa sopinha. Eu acho que vai precisar, Aninha. Cuidem que ela tá quente, tá? Quando as pessoas muitas vezes fazem sopa na Thermomix, esquecem que ela vai a 120 graus. E aí, serviu e já coloca na boca. Queima. Ah, então, tem que dar aquela sopradinha ou esperar pelo menos um pouquinho para poder comer. Posso fazer uma pergunta aleatória? Claro. Várias receitas, principalmente as da sopa, pedem nata. Que é um creme de leite. A nata, que as receitas portuguesas, quando pede nata, é o nosso creme de leite fresco. Mas teve uma delas, eu não lembro qual foi que eu fiz, que escreveu nata ou iogurte grego. Porque o iogurte também, dependendo da combinação de sabor, é que aí depende de qual é a receita. O iogurte ele pode ser usado para finalização de cremes, de sopas. Pode. É que aí depende da combinação da sopa, mas pode. Não tem problema não. Ele entra mesmo para finalização. Eu já andei trocando, por exemplo, também na sopa. Tem que entregar a colherinha. Não peguei. Queijo fundido, ou queijo alguma coisa que eu não conheço, Uhum. eu coloquei requeijão. Também. O requeijão fica cremoso, o cream cheese também ajuda na cremosidade. São opções, tudo para deixar mais cremoso. O creme de leite ele entra nesse sentido. Então, O iogurte também. Só posso colocar um creme de leite. Ou com um cream cheese, um creme de ricota também ajuda em cremosidade.
O creme de ricota, por exemplo, né, que a gente falou dele agora, ele ajuda em cremosidade e não dá muita caloria. Então, muitas vezes, para quem está fazendo uma dieta, controlando um pouco mais, o creme de ricota é uma opção boa do que o creme de leite, né? As frutas, sim. As frutas eu coloquei no triplo. Foi meio no olho, mas eu diria que tem tipo 3. A sopa foi idêntica, que tudo foi só o peixe também, né? O peixe foi mais. Porque aí eu fiz os filezinhos para vocês provarem cada um. E a nossa... Você pode fazer meses, né? Mas não existe um lugar que você fala, estou fazendo meia ou estou fazendo duas. Tem. Você consegue algumas receitas, você consegue porcionar ela. E ela já vem com uma padronização para 2 porções, 4, 6 ou 8. Algumas, não são todas. As que não têm isso, você pode fazer. Então, você vai ler as instruções e pode colocar o dobro da receita. Daí você vai digitar e vai aparecer aqui no teu Receitas Criadas. Isso dá para fazer. Uhum. Que dependendo... Insuficiente. Provavelmente era uma carne que estava trabalhando com a temperatura mais elevada. Porque quando a gente trabalha com altas temperaturas, são receitas guiadas em altas temperaturas, se eu não tenho peso suficiente, ela identifica. É a mesma coisa que o caramelo. Então, se eu não coloco a quantidade exata de açúcar, não vai dar o mesmo resultado final. Porque ela vai trabalhar em relação àquele peso. E aí, se eu tenho menos, eu posso queimar o fundo do copo. Aí ela para. Uhum. E foi indo. Que deve ter passado só essa etapa de fazer o salteado da carne, que aí vai numa temperatura mais alta. E a sopinha? Boa, né? Não é reconfortante assim, né? Você chega em casa, daí você bota a bicha para trabalhar, e aí daqui um pouco você senta e você uma sopinha assim que dá aquele abraço, né? Eu digo assim, sopa dá abraço na gente, né? Eu também sou suspeita, eu adoro uma sopa. Adoro. Isso, creme de legumes versátil, tem. Uhum. É isso. Eu fui me acostumando. E a gente pode já pegar uns pratinhos que Deus já sirva esse próximo. Acho que pode ser pequeno, pequeno. E aí, podia me trazer aquele de lá. Eu esqueço que tem pratinho aqui, Ana. Estou viajando na maionese. Esqueço. Que agora eles estão aqui. Vou pegar um pegadorzinho. Deixa eu pegar um pegador. Então, a sopinha foi aprovada. Ela tem um gostinho que é bom. Colocar um azeitinho. Ó, os leguminhos, quando a gente vai cozinhar os legumes no vapor, se vocês colocarem sal, na hora que a gente colocou no varoma, lembra que estava tudo sequinho? Se vocês colocarem sal, não vai grudar, porque eu não tenho ali superfície para isso. Agora eles estão cozidos, então agora já gruda. De toda forma, a gente finaliza com um pouquinho de azeite e agora vem com o temperinho por cima. E a hora que for polvilhar o sal, é uma chuvinha mesmo, porque senão vai ficar só concentrado em um lugar.
E aí vai ficar gostosinho. E agora, então, a gente vai servir o prato principal para vocês. Enquanto a nossa sobremesa já está quase pronta. Olha que vida boa, né? A sobremesa são 15 minutos, falta 6 minutos. Claro que depende um pouco também de forno para forno, tá? Forno, a gente trabalha com ele a 200 graus, 180 graus, mas se achar que precisa ficar mais douradinho, deixa um tempinho a mais. Essa? Olha, eu acho que é luva vinil só. Não, nitrílica. Nitrílica ela chama. Luva de cozinha. É bom trazer para cá, Aninha. Ó o arroz. Ó, ele fica cozidinho aqui dentro, ó. E aí, claro, ele pegou a corzinha da sopa que a gente estava, né, produzindo embaixo. Deixa eu ver se tá bom de sal. Esse chegou. Assim. A minha daí já pode ir levando, então. Vamos ver se vai dar. Eu acho que vai dar, viu? Tem outra receita que vai ficar mais por isso. A receita do molho. Mas tem outra receita com tomate. Muito decidido, fácil. Você não vai mexendo, sabe? Não, eu coloquei 2. Ai, o tomatinho. Eu fiz o de partição. Mas aí eles não têm muita graça. Mas eu falei mas ela faz. Aí não, tá bem legal. É ótimo. São. Então só mais um. Oi? Não entendi. Não ainda, esqueci. Vou montar um, daí eu mostro lá.
acho que ele às vezes Ai, meu Deus. Agora aquele silêncio da hora da degustação. Tá gostoso? Tudo no pontinho? Que bom. Tá vendo como é fácil? Vem, a gente tá aqui conversando e o prato ficou pronto. Eline, eu não tô vendo se tá na posição. Olha o nosso crumble tocando. Deixa eu só desligar aqui. Pronto. Ah, agora eu enxergo. Ah, gente, um prato super nutritivo também, assim, né? Bem equilibrado. Nem assim para um dia da semana, porque eu sempre falo, né? O que faz a gente ter problema de saúde, muitas vezes engordar, ou ter um problema cardiovascular, alguma coisa assim, não é porque você comeu o pastel, o hambúrguer, é porque você comeu isso todo santo dia, né? Porque se você tenta, ao longo da semana, comer mais equilibradamente, quando você sai uma vez desse equilibrado, não é tão grave, é diferente de fazer o contrário, né? Então, é uma alternativa para, de forma fácil, a gente conseguir ter uma preparação, que vocês podem também ir trocando. Ah, hoje eu não tenho a cenoura, mas como eu falei, tem a beterraba. A beterraba ela é mais firme na hora de cozinhar, corta ela mais fininha, corta ela em rodelas fininhas. Enfim, a couve-flor, é a vagem. É tentar realmente buscar alternativas dentro também do que está acostumado a consumir em casa, né? Dentro do hábito já de consumo. Agora vamos ver o nosso crumble. Como ele ficou? Passou? Desceu? Então acho que o meu papel manteiga furou, porque não era para passar. Ficou bom? Mas não era a intenção, era para ele não ter o saborzinho, não. É que eu vou contar, viu? O papel manteiga, atualmente, ele tá uma manteiga, né? A gente usa ele, ele derrete. Esse aqui, Ana, a gente vai precisar colocar um pratinho também. Porque senão vai queimar a mão. Com um guardanapinho. Que aí a gente bota o guardanapinho e ele em cima. Olha, eu fiz uma bagunça aqui nessa minha cozinha hoje. Deixa eu ajeitar aqui. Então, vamos fechar a refeição com um docinho também numa versão mais saudável, porque afinal a gente está com frutas. Ah, tudo bem, tem ali o crumble, né, que é farinha, que tem a manteiga e que tem o açúcar, mas ele é um opcional. Também poderia só comer a fruta. Poderia colocar uma granola por cima, uma aveia por cima, não necessariamente o crumble, né? Eu posso pular essa etapa da receita, eu não quero fazer o crumble, mas eu cozinho as frutas e aí depois eu sirvo com uma granola, por exemplo, né? Ou com uma aveia mesmo, para dar uma texturinha. Não, aí o legal do forno é quando você vai usar o crumble, que ajuda um pouquinho nessa estrutura. Se você for servir com granola, daí nem precisa. Nem precisa, ele já vai estar pronto para servir. Tá? Quente, muito quente. Gente, quando vocês forem comer, cuidado, porque tá quente, tá? Então, assim, a gente tem o guardanapinho por baixo, que daí vocês conseguem, se precisar, né? Segura com o guardanapinho.
Vou pegar mais um para mostrar para o pessoal de casa. Deixa eu cortar ele com a mão. Tem? Ah, então tá. E cuidado, provem devagarinho para não queimar a língua. Acabou de sair do forno, né? Eu gosto de avisar, porque às vezes a gente se empolga e às vezes queima. Não podemos esquecer que isso acontece. Deixa eu mostrar para o pessoal de casa, então. Não. Então, esse aqui é o crumble de pera com maçã. Pratinho completo hoje. Ai, que linda essa focaccia. Ai, focaccia também é muito versátil, né? Faz metade, a focaccia você faz com a massa da pizza, certo? Faz metade que dá certo. Obrigada. Dá. Focaccia dá para fazer metade. Uhum. Sai distribuindo para todos os vizinhos, né? Aí tem que distribuir. Mas a massa da focaccia dá para seguir o passo a passo lá na tela da máquina, só que ao invés de colocar o ingrediente cheio, coloca pela metade, que vai dar certo igual. Também dá. Mas a focaccia é muito versátil, porque aí você consegue fazer também com diversas coberturas, né? Desde as ervas ou só o salzinho. Para quem gosta, vai colocar uma calabresa, colocar uma abobrinha, um tomate seco. Enfim, focaccia dá para fazer muitos sabores. E aí, agora o crumble, como tá? Levinho, assim, né? É aquela coisa para fechar a refeição, né? De forma mais tranquila. Mas tudo bem, quem quiser colocar o sorvetinho do lado, mas aí é só no final de semana, tá? Não vai comer sorvete todo santo dia. A não ser que faça o sorvete de fruta, né? Faz o sorbet, aí tudo bem, aí tá liberado. É uma fruta extra. É bom, né? E com essas frutas que a gente está servindo o crumble, o sorbet que combina bem é o de manga. Já fizeram? Porque o mais comum de fazer é frutas vermelhas, né? Framboesa, morango, frutas vermelhas. Façam um de manga. Fica incrível, incrível. Aquela manga madurinha já, Palmer, né? Com gengibre fica melhor ainda. A gente já fez puro, a gente já fez em evento com manjericão. A manga com manjericão combina, mas é assim, é tipo 2 folhinhas, é um cheiro. É para dizer assim, sabe? Ah, passou um manjericão, que daí você come, você percebe que tem aquele aroma, mas não é um molho de tomate, né? Então eu não posso carregar muito no manjericão, mas fica super agradável o sabor. Pode pôr mais, não tem problema. Essa quantidade, esse crumble, ó, eu dividi, eu usei uma colherinha do que eu já tinha pronto. Foi a receita que a gente fez mesmo, como ele rende, né? Então, rende bem, tá? Pode ficar quente? Ou você deixaria? Eu colocaria quente porque eu gosto de comer fruta quente, assim, mas não é um erro deixar esfriar, acho que vai muito do gosto de cada um, assim. E o importante é tentar, no caso, se eu for colocar granola, a hora que colocar a granola, servir, seja ela quente, ou a fruta quente ou fria, porque senão vai puxar o líquido e a granola vai ficar molinha. Então é isso, assim, quero já servir quente, coloca a granola e já serve. Não, eu vou esperar. Aí só coloca a granola a hora que realmente for servir, tá?
Dúvidas, minha gente? Então, quero vocês todos usando essa Thermomix em casa, mais receitinhas. Pesquisem no Cookdo. Quando vocês entram no aplicativo do Cookdo, tem vários artigos dentro do aplicativo. Então, não é só a pesquisa de receitas. Corre a tela até embaixo, que vocês vão ver que tem vários, às vezes, artigos sobre uma questão de algum ingrediente, sobre uma data especial, que trazem receitas daquele momento. Muitas vezes as dicas de como criar a receita, tem tudo isso tem lá no aplicativo. Como criar a receita, o que eu posso saber das funções, quais as particularidades. Nessa área de artigos é onde a gente vai estudando mais sobre a máquina. E quanto mais vocês fizerem as receitas guiadas, mais autonomia e segurança vocês vão tendo para começar o próximo passo, que é criar as receitas de vocês, tá? Mas venham mais vezes, então o curso de cozinha, como eu contei, ele se repete, o próximo mês vai ser o mesmo, mas eu espero vocês no curso de Cookdo, que daí é uma aula nova, e no workshop, então, que é dia 27, com o especial de chocolate. Pão de chocolate, torta de chocolate e o soufflé. Gente, ó, eu vou fazer soufflé no workshop, entendeu? Essa vocês têm que estar aqui para filmar, e o soufflé não vai cair, entendeu? É véspera de feriado? Ah, por causa da Semana Santa. As escolas fazem aqui, tá? Torta de chocolate, pão recheado com chocolate e soufflé de chocolate branco com calda de morango. E esse soufflé fica tinindo de lindo. Sim, vai ter online também. Se você não conseguir vir, assiste pelo online, entra no online. E o workshop a gente grava, então depois ele vai para o YouTube. Claro que não é a mesma coisa que está aqui, né? Vocês vão poder degustar, né? Mas tudo bem, eu entendo quando não consegue vir. Então, se não conseguir assistir no online, daí já entra no YouTube. Normalmente, no máximo, em 2 dias já está no YouTube. Tem muitos workshops no YouTube. Desde que a gente voltou do momento da pandemia, na pandemia a gente fez vários vídeos, porque a gente não encontrava com as pessoas. Aí, quando a gente começou a ter o presencial, a gente começou a também ter a opção do online, porque presencial era limitado em 3, eu acho que eram 3 vagas só, ficava um em cada cantinho, assim. Nos vídeos vão me ver com o face shield, não podia encostar em nada, era uma coisa, né? Pandemia. E aí depois começou a aumentar devagarinho, começou a ter um número maior e a gente colocava cada um num extremo assim da sala. E a gente continuou gravando porque muitas pessoas que são de fora, até então, nunca tinha surgido essa necessidade, né? As pessoas até pediam, faz o curso no Rio, faz o curso em Recife, enfim. Mas nunca tinha dado poxa, a gente pode fazer por um online. E na pandemia, aí parece que tudo ficou evidente, né? E aí a gente não podia mais deixar de fazer, porque de fato a gente tem muitas pessoas que participam do workshop, que assim, o curso de cozinha tem um número menor de pessoas que participam, porque é quem está chegando, né, para essa jornada de cliente, para aprender a usar a máquina. Nos workshops, às vezes a gente tem 100, 150 pessoas no online. E dos mais variados lugares. Às vezes eu tenho aluna que está em Londres, que está nos Estados Unidos, em Recife, Fortaleza, participam pra caramba, Belo Horizonte, Rio. Então não dá mais, né, para não ter. Então a gente procura sempre ter agora essa opção, né? Isso também ajuda a aproximar um pouquinho mais a gente, né? A minha aula de hoje foi bárbara, porque eu li Que bom. as receitas para tentar ver o que eu consigo fazer ou não. Eu via, tem mais de uma que é uma receita, mas eu não sabia, eu queria ver como faz tudo ao mesmo tempo. Né? E coloca tudo junto. E tudo tem uma lógica. Isso. E o formato e o passo a passo mostra que quando você está fazendo uma coisa, a outra está fazendo porque está cozinhando a outra. Exato. Então, depois você entende isso, fica mais fácil. Mas vendo fica muito mais, né? Na hora de você ler, você vai falar, entendi que eu posso fazer a mesma coisa. Isso, e aí conforme você vai pegando essa ideia, então eu posso trocar uma coisinha daqui para aquela outra, e você consegue ir mexendo um pouquinho mais
e dando a sua cara para a receita, assim, né? Então, já tem muitas, mas vai ficando com cada vez mais a carinha de cada um. Lembrem sempre dos temperos, de colocar o tempero na medida certa, na medida que é do gosto de cada um. Porque às vezes a gente não gosta de uma comida porque ela está sem sal. Comida insossa não é gostosa. Porque às vezes as pessoas dizem, a comida saudável é insossa. Não, às vezes a comida gorda é insossa também. Porque tudo é uma questão. Tem até um livro sobre isso. O sal ele é um dom. É o quanto você coloca correto. Sem estar de mais, nem estar de menos. Então, prova, vê se está gostoso. Já não faltou um pouquinho, ainda está meio insossa essa comida. Coloca mais um tiquinho de sal, mexe com a espátula, prova de novo. A gente não pode ter medo de fazer isso. Porque esse ajuste que vai fazer com que a hora que você vai servir o prato, todo mundo vai comer e vai dizer, nossa, que gostoso que isso aqui tá. Senão vai ficar todo mundo, né? Tá. Fica aquela carinha assim. O problema foi a Thermomix que errou. Gente, obrigada, viu? Então, eu espero vocês numa próxima oportunidade. Venham sempre, estamos aqui, tá bom? Pessoal de casa também, obrigada. Nos vemos ou na aula de Cookidoo, para quem vai ficar em aula de entrega, depois, mais tarde, a gente tem aula de entrega. E se não, dia 27, no workshop de Chocolamor. Ai, gente, vocês têm que vir no de chocolate, tá muito bom. Beijo, gente. Obrigada. Obrigada.